Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 8. Então veio a ele quem? Elias, profeta de Deus, o tisbita, a palavra do Senhor dizendo. Então a palavra de Deus sempre fala aos nossos corações. O que ele disse? Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Para um pouquinho aqui. Na época do profeta Elias, o tisbita, e aqui era o reino do norte. Reino do norte foi depois da divisão das 12 tribos, não é o reino do sul, Judá, é o reino do norte, que era até mesmo aqui o reino de Israel, chamava-se Israel, capital Samaria, reis, de Israel, capital Samaria. O que aconteceu aqui? Tinha um rei nessa época chamado Acabe, que era casado com uma mulher que você já ouviu falar o nome dela. Como que é o nome dessa mulher? Jezabel. Mulher manipuladora, mulher realmente do Satanás. Que isso, pastor? O prazer dela era matar os profetas de Deus. Esse era o prazer dela. E ela era totalmente corrompida, se prostituía, manipulava o Acabe. O Acabe não tinha atitude. Ela fazia do Acabe o que ela queria. O que ela queria, ela fazia do Acabe. Pois bem, o que acontece aqui? Deus usou o profeta Elias para dizer para Acabe que, segundo a palavra dele, não haveria chuva sobre a terra. Por quê? Porque o Acabe, ele tinha um coração endurecido para as coisas de Deus. E Deus permitiu então que se mexesse na economia daquela nação. E assim, até então, está fazendo o que é errado e está prosperando. A pessoa acha até que, vamos dizer, Deus está aprovando o que ela está fazendo de errado. Tá não. Eu não entendi, pastor. O Acabe desobedecia a Deus lá com a Jezabel. Só que a nação era próspera. Não era não, pastor. Eles tinham prosperidade, sim. Não tinha falta das coisas. Aí foi quando Deus permitiu mexer na economia da nação. Deus, pela palavra do profeta Elias, permitiu que não tivesse mais chuva sobre a terra. A falta da chuva trouxe seca. Quem está entendendo, diga amém. A seca produziu o que, pastora? Fome. Fome porque não tinha colheita. Vai colher como? Se não tem chuva para regar a semente. E aí o caos se estabeleceu. Falta de mantimento, falta de recursos. Esse Acabe, ele era tão mesquinho. Que isso, pastor, assim, que ele estava mais preocupado em alimentar os animais, preocupado com os animais que ele tinha, do que em socorrer o povo sobre o qual ele reinava. Você vê as prioridades dele, né? Eu não estou dizendo que não se cuida dos animais, claro que se cuida. Eu também tenho, animal de estimação. Claro que a gente cuida dos bichinhos, é criação de Deus. Mas o que eu estou lhe dizendo aqui, que se você ler toda a história, você vai ver que ele, na época lá, ele preferiu. Quer dizer, o povo, estou nem aí. Tem que dar comida e água,
para os meus animais. Quer dizer, meu Deus, né? Que situação. Pois bem, não veio chuva sobre a terra. E a seca, a fome se estabeleceu sobre Israel. E aí a Bíblia diz que Deus levanta esse profeta, que é o Elias na época. Quando ele dá essa palavra, ele já tem que sair correndo, porque o Acabe ficou muito irado com ele. Se pegasse o Elias, matava o Elias. Como assim? Esse homem chega aqui e fala que não vai chover? Como assim? E o Elias sumiu do mapa. Foi Deus que o escondeu, né? E aí ele vai para um lugar onde tem um ribeiro ali, e ele fica por um tempo da vida dele ali, na fome, nesse ribeiro. Então tinha água fresquinha para ele beber, e é aquela passagem que está um pouquinho antes daqui, que os corvos traziam carne fresca para ele se alimentar. Só que a Bíblia diz que o ribeiro seca. E aí é quando Deus fala para ele aqui, o que eu já li no versículo 8, que Deus fala para ele: Elias, você vai se levantar e agora você vai lá para Sarepta, porque lá nessa cidade, nesse lugar, eu já ordenei a uma mulher viúva que te sustente. A mulher viúva só não sabia ainda, mas a palavra já tinha saído da boca de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, tem tanta palavra boa de Deus que já saiu da boca dele a respeito da tua vida, a respeito da tua família. Amém, igreja? Tem tanta coisa boa que Deus quer cumprir. Deus já tinha dado a palavra ao profeta. É ela que vai te sustentar. Ela só não sabia ainda. Mas Deus já tinha dado a palavra. E toda a palavra que sai da boca de Deus, Ele vai cumprir. Quem crê nisso, diga amém. Pois bem, quando Elias chega a Sarepta, nesse cenário de caos, de fome, de seca, a Bíblia diz que no verso 10, ele obedece a Deus, ele se levanta e ele foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou, porque ele já sabia que era ela. Como ele sabia? Deus já tinha dado a palavra. Quem está entendendo aqui, diga amém. E a Bíblia diz que ele fala para ela assim: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouquinho, um pouco de água para que eu beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou de volta e disse assim: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Quando o profeta falou isso, mexeu na ferida da mulher. Por quê? Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus. Então ela sabia que Elias era homem de Deus. Que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e eu tenho um pouco de azeite numa botija. E veja aqui, eu apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que a gente, o quê? Para que o comamos e o quê? E morramos. Elias chegou na casa de uma viúva que estava totalmente desesperançada. E realmente o cenário de caos, de crise, de fome, não tinha como, não tinha recurso, não tinha como plantar, não tinha como colher, não tinha chuva para regar a semente. Estava escasso, não era só na casa dela não, era sobre toda a nação, ali sobre as 10 tribos de Israel, que era o reino do norte. Estava um caos. Como que vai ter esperança num cenário tão desolador? Como que vai ter esperança numa situação tão difícil?
profeta Jeremias, ele tem um livro na Bíblia que se chama Lamentações de Jeremias. E lá no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, ele diz que é bom ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Pastora, mas é muito difícil num cenário de crise, num cenário desolador, num cenário de seca, num cenário de destruição, a gente tem esperança. Mas ele diz que bom é ter esperança. E não só ter a esperança, mas aqui no coração aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Você vê que situação triste que aconteceu no sul do país. Cenário desolador. Uma cidade, Rio Bonito, do Iguaçu, lá em Paraná, que praticamente diz que 80% da cidade, foi até um pouco mais, foi devastada. Só Deus para ter misericórdia. E você viu o milagre do bebezinho? Alguém chegou a ver a notícia? Do bebezinho que foi levado pelo tornado? E ele ficou pendurado numa árvore, e quando foram tirar, a criança estava viva. Está viva. Só Deus. Só Deus. Fico imaginando essa família. E uma criança voando naquele tornado e depois achar, só Deus. Mas pastor, é difícil num cenários assim, mas a palavra diz, quando Jeremias escreveu Lamentações, quem conhece a passagem, Jerusalém tinha sido levado, o povo de Deus tinha sido levado cativo para a Babilônia. Jerusalém estava devastada. O templo de Salomão, conhecido, esplendoroso templo de Salomão, tinha vindo a ruína. Tinha sido colocado abaixo. As casas, os muros tinham sido derrubados. E o profeta está dizendo, em meio a tudo isso, gente, ainda bom é ter esperança. E vamos aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Quem está me entendendo, diga amém. Voltando aqui para a viúva de Sarepta, ela estava desesperançada. Ela pensou que eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E veja aqui, profeta, eu acabei de buscar lenha, 2 cavacos aqui, para eu preparar a minha última refeição, a última refeição do meu filho. E nós vamos comer e depois a gente não tem mais de onde tirar, a gente vai morrer. A mulher já estava pensando no pior. Provérbios 23:7 diz que como a gente pensa, assim é. Por isso que uma das coisas mais difíceis de se mudar é aqui, ó. O que é, pastora? Mentalidade. Eu creio que Deus transforma o coração de pedra num coração de carne. Isso é obra de Deus. Só que a nossa mente, quando a gente nasce de novo, ela não é, ela não nasce de novo. Ela tem a necessidade de ser regenerada. O coração, sim. O espírito que estava morto, ele é vivificado. Ele é transformado. Ele é regenerado. Quem está entendendo, diga amém. Coração de pedra é tirado e Deus vivifica, traz um coração de carne, sensível, que ouve a voz dele, mas a mente não. Por isso que Paulo fala em Romanos 12:2, que a gente tem o quê? Que não se amoldar aos padrões deste mundo, não se conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
E a única fonte capaz de renovar a minha maneira de pensar é o quê? É a palavra de Deus. Por isso que eu tenho que ter contato com essa palavra todo dia da minha vida. Porque eu vivo num mundo, apesar de não ser dele, que jaz no maligno. E nós somos bombardeados o dia todo, com notícias ruins, com ideologias erradas. É um combate de luz e trevas. Você vê o diabo de maneira sutil, tentando corromper. Você vê ele de maneira escancarada, tentando corromper. E muitas vezes ele vem escancaradamente, mas tem vezes que ele vem sorrateiramente, de uma maneira sutil, tentando enganar até os escolhidos. E aonde eu e você precisamos ter contato com a palavra de Deus. Por quê? Porque ela renova a nossa forma de pensar. Então, se eu penso de maneira negativa, assim vai ser. A mulher estava desesperançada, pessimista ainda. Achando o quê? Vou comer e depois vou morrer. Meu Deus, mas assim é. E tem gente que está assim. Tem gente que não consegue olhar para a situação que está vivendo e ver saída. Tem gente que olha para o casamento, ixi, acabou isso aqui, tem mais jeito não. Você nunca leu João 2? Que Deus transformou a água em vinho e foi num casamento. Primeiro casamento da Bíblia foi realizado pelo próprio Deus. Adão e Eva lá no jardim do Éden. Deus uniu. E o que ele uniu, ele disse para o homem não separar. Deus falou lá no Éden, estou unindo vocês, e agora vocês já não são dois, mas são uma só carne. Acho bonita aquela parte que Adão fala, essa daqui, ó, ele se referindo à mulher dele. Agora ela é, né, carne da minha carne, né? Foi Deus que falou na realidade para ele. Foi Deus, corrigindo aí. Deus falou, essa daí agora é carne da sua carne, osso do teu osso. Vocês são uma carne só. Olha que bonito. Foi Adão que disse mesmo. Foi Adão. Esta é agora o quê? Osso dos meus ossos. Diga amém? Porque ela foi tirada da costela dele. Bonito, né? E ela agora, ela também é o quê? Carne da minha carne, porque foi tirada dele. E esta é chamada agora varoa, né? Porque do varão foi tomada. Que bonito. Primeiro casal. Foi Deus que instituiu o casamento. Mas o mundo lá fora prega que o casamento é instituição falida, é descartável. A gente vive a era do descartável. Não, pastora, sim. Fast food, descartável, tudo rápido, para ontem. Meu Deus. Troca de casamento, né, assim, troca de mulher, de marido, igual troca de roupa. Está tudo errado. E tem gente olhando para isso e aplaudindo. Mau exemplo. Mau exemplo, porque quando tem crise no casamento, se busca resolver, se luta até o fim. Eu não estou julgando quem passou por um divórcio, cada um sabe a sua história, cada caso é um caso. Mas Deus não une um casal para que no conflito que vier a surgir, vai para a tua casa que eu vou para a minha, rasga esse negócio aí, vamos divorciar e vida que segue. Está tudo errado. Não foi assim que Deus ensinou. Quem está me entendendo aqui, diga amém. E tem gente olhando para isso aí fora e achando bonito. Está certa mesmo, está certo mesmo. Você não olha para a palavra que está certa. A palavra é o meu padrão, é o seu padrão.
Porque tem jovem olhando isso e achando que é assim mesmo. Casou, não deu certo, larga, arranja outro. Não deu certo com essa, pega outra melhor do que aquela lá e tá tudo bem. O que importa é a carne ser satisfeita, eu estar feliz. Padrão para crente é a Bíblia. Diga amém. Tem gente olhando para a situação e achando, tem saída não, está igual a viúva. E está pessimista ainda. Tem jeito não. Pastor, o doutor olhou na minha cara e disse, sua doença não tem cura. Só que acima desse doutor tem um outro doutor. Acima desse médico, dessa médica, que é uma bênção de Deus, tem um outro médico, que se chama médico dos médicos. E é Ele que dá a última palavra na tua vida. É Ele. Quem crê nisso, diga amém. Pastor, a senhora não está entendendo, eu tenho diagnóstico. Pastor, eu tenho já aqui, está realmente provado, a ciência achou, sim. Mas a palavra diz lá em Isaías 44, né? O 25, que Deus faz o sábio voltar atrás naquilo que disse, e ele pega a ciência do cientista, dos entendidos, e transtorna ela, confunde, que às vezes nem o médico entende. Uai, tinha, e agora não tem mais? Mas realmente, pelo caso dela, não ia viver mais nem 6 meses, e está viva já há mais de 10? Quem está entendendo, diga amém. Então diga, quem dá a última palavra na minha vida é Deus. Amém? Você crê nisso? Você olha para a sua situação financeira e, pastora, só ano que vem. Meu Deus, já desistiu? Já baixou a guarda? A pastora, a senhora não sabe a situação que eu estou. O tanto que eu devo, pastora, só um milagre. Amém, pelo menos está crendo. Mas tem uns que já estão entregando os pontos. Ignorar o problema não vai resolver. É um gigante que em nome do Senhor você tem que derrubar. Em nome de Jesus eu vou vencer, não vai me matar não. O salmo lindo que diz, não vou morrer, vou viver e vou contar as obras do Senhor. Quem crê nisso, diga amém. É o 118, né? Diga, não vou morrer. Diga, vou viver e vou contar as obras do Senhor. Isso é ter fé. Olha lá que bonito lá. Não morrerei. Vou viver, mas viverei e vou contar as obras do Senhor. Não importa a luta, o problema. Quem crê, diga glória a Deus. Vamos lá, para a gente poder ir adiante. Porém, ela disse, né? No 13, e Elias lhe disse, não temas, diga amém? Recebe essa palavra aqui também. Se o diabo está tentando te amedrontar com alguma coisa, recebe esse não temas, não tenha medo. Isaías 41:10, não temas porque sou contigo, não te assombres, sou teu Deus, eu te ajudo, te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. Recebe a palavra. Elias falou, vai, porque ele já tinha a palavra de Deus, que era ela que iria sustentá-lo. Olha a fé, né? Do homem de Deus. A gente tem a palavra, irmão, Deus vai cumprir. Faz conforme a tua palavra. Você falou que ia preparar, né,
a última refeição, mas presta atenção. Faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-o para fora. Depois você vai lá e faz para ti e para o teu filho. Se fosse hoje, ele estaria em todas as manchetes de jornais, de mídias, sendo lacrado, sendo cancelado, né? Profeta, explorador de viúva. Que coisa, não? Mas ele estava sendo dirigido por Deus, ele já tinha uma palavra. Se você voltar lá no verso 2, Deus tinha falado: eu já ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então Deus já tinha dado a palavra. Elias sabia que Deus cumpriria o que tinha dito. Por isso que ele não olhou para as circunstâncias, para a desesperança, para o pessimismo dela. Ele simplesmente deu a palavra que Deus mandou. E o que Deus mandou? Você vai dizer a ela: faça primeiro um bolo pequeno para você. É para tirar para fora da casa dela e dar a você. Depois ela volta lá e faz para ela e para o filho dela. O que Deus estava ensinando a essa viúva? O princípio da prioridade, no sentido de priorizar ao Senhor Deus. Primeiro se prioriza Deus, mesmo no meio de uma crise. Isso que é lindo, porque no meio da crise não é comum alguns priorizarem a Deus, a obra de Deus. A pessoa que quer priorizar é ela. Mas foi o que o profeta ensinou. Tem um princípio aqui que você vai precisar aprender, viúva. Primeiro Deus, depois sua casa. Primeiro Deus, depois você e teu filho. Difícil? Para alguns sim. Para alguns sim. Tem gente que não entende isso. E por isso não recebe as promessas, o cumprimento, daquilo que Deus prometeu àqueles que realmente agem dessa forma. Lá em Êxodo, no capítulo 23, 19, é uma citação. Deus usou Moisés para ensinar o povo que as primícias, que os primeiros frutos da tua terra, você tem lá uma lavoura, você tem lá um pedaço de terra onde você planta. Quando você fizer a sua primeira colheita, quando você fizer a sua colheita, as primícias, os primeiros frutos da tua terra, vocês vão trazer à casa do Senhor teu Deus. Não é para cozer o cabrito no leite de sua mãe. Deixa o bebezinho lá beber o leitinho. Mas as primícias, os primeiros frutos que a terra te entregar, você não tem o direito de comer. Mas foi eu que plantei. Mas é um princípio. Você vai pegar a primeira parte, as primícias, e você vai levar à casa do Senhor. O profeta aqui representa o próprio Deus, a própria obra de Deus para nós hoje. Profeta no Antigo Testamento, Deus falava diretamente com eles, ele só entregava o recado. Hoje não, hoje, na nova aliança, Deus fala comigo e com você por intermédio da palavra, que é Cristo. Tudo é por meio de Cristo hoje. Quem entendeu isso, diga amém. O que mais, pastora? Romanos 11, 16, citação também. Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Vamos para a tradução NVI.
Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. E se a raiz de uma árvore, né, santa, é consagrada a Deus, os ramos dessa árvore também o serão. Na linguagem de hoje é melhor ainda. Se o primeiro pão assado, depois da colheita, é dedicado a Deus, fiz minha colheita. E aí, da colheita lá, fiz o trigo. E usei o trigo ou a cevada para fazer o primeiro pãozinho assado, né? A Bíblia diz que esse primeiro pãozinho assado, ele é dedicado a Deus. Ele é entregue a Deus, é a primícia. Aí isso quer dizer que todos os outros pãezinhos também são dedicados a Ele. Se eu pego lá das primícias e faço um pãozinho, e vou lá na casa de Deus, entrego a Ele, aí o que o Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo? Todos os outros pães que você fizer dessa colheita que você teve, serão também consagrados ao Senhor. A minha atitude de oferecer as primícias para Deus, consagra todo o restante. Quem está entendendo, diga amém. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos dela também são dele. Olha que lindo. Você tem árvore lá no seu quintal? Você consagrar a raiz dela, os ramos, os frutos que virão também são consagrados a Ele. Bonito, diga amém? Tudo que você for plantar, dedique a Deus, consagre a Deus. Para encerrar, Provérbios 3, 9 e 10. Honre ao Senhor com a tua fazenda, com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Era isso que Elias estava ensinando a viúva de Sarepta. Ó a promessa, se fizer isso, se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Vai ter fartura, vai ter abundância. Foi o que se cumpriu na vida da viúva. Mas o problema é que a falta de fé, de confiança, muitas vezes impede a pessoa de entregar a Deus o que ela precisa entregar. E quando eu falo entregar a Deus, não é só coisas materiais. É a sua vida, é o seu tempo. Quem está entendendo, diga amém. É o que você faz. Porque tem gente que o que é para ser para Deus, não entrega. Irmão, para Deus não é o resto. Para Deus não é de vez em quando. No seu dia, você tem 24 horas que Deus te deu num dia. Geralmente de 6 a 8 horas a gente precisa do descanso que foi estabelecido por Ele. Porque se não dormir, o sono é uma bênção, é repositor. Você precisa de 6 a 8 horas, depende da necessidade de cada um aí. Né? Tem gente que dormiu 6 horas, está novo de novo. Aí tem gente que não funciona com 6 horas, tem que ser 8. E alguns até 9. Que isso, pastora? Passou disso. Misericórdia, já tem que orar. Diga amém? Que isso, pastor? Tem uns que dormem 10, 12, hiberna, né? É igual urso. Deus me livre. Mas vamos voltar à palavra aqui. Mas dessas horas do dia, meu Deus, você passar um dia todinho, não ofereceu nada a Deus? E depois você ainda quer que o seu dia seja abençoado? Você não oferece nem as primícias a Ele? Se fosse para oferecer o dízimo do dia, tinha que ser pelo menos 2 horas e 40 minutos. E a maioria aqui, eu digo a grande parte aqui, não fica esse tempo na presença de Deus, que eu falo assim, de meditar na palavra,
se entregar em oração, em consagração a Deus. Não fique chocado, chocada. Tem gente que não dá nem o dízimo do dízimo, que seriam 24 minutos, se eu não estiver errada. 2h40, o dízimo seria 24 minutos. Sim ou não? Seria meia horinha do seu dia, que seria o dízimo do seu dia. E depois não consagra as primícias e quer que todos o restante das outras horas sejam abençoados. Quem está ouvindo a palavra? Porque geralmente a gente prega isso, a pessoa só leva para lá do financeiro. Também, tem a ver também. Mas não é só isso. Começa na minha entrega, da minha vida, do meu coração. Quem está entendendo? Pastora, eu já vivo na presença de Deus 24 horas, a gente tem que viver mesmo. Mas eu estou falando do que você faz a Ele, do que você entrega a Ele, do que você coloca no altar. É disso que eu estou falando. Quem está entendendo a palavra, diga amém. E aí também você pode levar para a vida financeira. Numa época de crise, o profeta pedindo para ela entregar a primeira parte para ele. As primícias para ele. O bolinho pequeno são as primícias para ele. Depois você volta lá, faz para você e para o teu filho. E ela obedece. Vamos para o final da mensagem. Versículo 14 é a liberação da bênção, que ele fala, né? Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da sua panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva novamente sobre a terra. Sabe o que o profeta está falando? Enquanto durar a crise, escuta o que eu estou te falando, viúva, sua panela não vai faltar farinha, sua botija não vai faltar azeite, enquanto durar a crise, enquanto não tiver chuva, porque quando voltar a chover, tu vai ter que voltar a plantar para colher. Mas enquanto não tem condições disso, Deus vai sustentar a tua casa, Deus vai prover na tua casa. Quem está entendendo, diga amém. Esse é o Deus que nós servimos. Deus que na época de crise não desampara os que são os seus. Não tenha medo do que está para vir. Deus é contigo. E Ele vai prover. Pastora, não fique tentando entender como, só acredita. Só acredita e só obedece o que Ele está pedindo para você fazer. Final. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Faça conforme a palavra de Deus. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. E assim comeu ela, comeu ele e a sua casa muitos dias. Diga glória a Deus. Davi, no Salmo 37, nunca viu o justo desamparado, nem sua descendência na terra mendigar o pão. Da panela a farinha não se acabou, oh glória a Deus por isso, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara o que a igreja, pelo ministério de Elias. Amém? Queria pregar outra parte, que eu também meditei, mas não vai dar. Depois de uma grande bênção, você já ouviu dizer que pode vir uma grande derrota? A gente tem que vigiar. Ela tinha recebido uma grande bênção, um grande milagre de provisão. Logo depois disso, o filhinho dela adoece e morre. E na hora ela toma um choque. Porque ela vai falar para o profeta assim:
no verso 18, né? Você vê, ó, depois destas coisas, o filho dela adoece, a doença se agrava e o menino morre, ele fica sem fôlego. O 18. Então ela chega para o profeta e fala assim: que tenho eu contigo, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Confessou. Ô pastora, o milagre da provisão, ela estava desesperançada, pessimista, achando que era o fim. Deus vem e faz um grande milagre de provisão. Oh, glória a Deus, agora tenho comida, fartura na minha casa. Aí de repente o menino adoece, agrava o quadro e morre. Aí na hora vem o que na cabeça dela? O pecado. Aí ela chega para o profeta e diz: que tenho eu contigo, homem de Deus? Você veio aqui o quê? Para me trazer à memória o meu pecado, a minha iniquidade? Ontem eu estava fazendo uma reunião ministerial com os pastores e eu estava citando que existe a memória espiritual do pecado. Existe. Salmo 51, o Davi, ele diz: porque o meu pecado está sempre diante de mim. Enquanto o pecado não é confessado a Deus, perdoado, lavado no sangue de Cristo, existe uma memória espiritual desse pecado. Tanto que toda vez que a pessoa fechar os olhos para orar, aquilo ali vai acusar, aquilo ali vai aparecer. Ela não vai ter paz no espírito dela, porque ela sabe que tem um pecado ali, que precisa ser confessado, perdoado e abandonado. Salmo 51. Davi disse: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Foi o susto que ela levou, quando ela se deparou com o filho morto. Ela disse: homem de Deus, né, profeta, você veio aqui o quê? O que tem eu contigo? Você veio aqui para me trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Quer dizer, ela estava achando que ela estava sendo punida pelo pecado dela. O profeta falou: me dá seu filho. Pegou o menino no colo, levou para cima no quarto e deitou o menino lá em cima da cama, onde ele estava hospedado, né? Clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a essa viúva com quem eu moro, o Senhor vai afligir, matando agora o seu filho? Então ele mediu-se sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, eu rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e ele reviveu. Diga glória a Deus. É cada prova que a gente passa, é cada luta que a gente passa, mas o Deus da ressurreição está conosco. E o Senhor ouviu a voz de Elias, né? E Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e falou: está aqui, mulher, né? Deu a sua mão, deu a sua mãe e disse Elias: vês aí, mulher, o teu filho vive. Então a mulher disse ao profeta Elias: nisto eu agora conheço. Nisto, eu fiquei pensando quando eu meditei nessa passagem. Eu falei: meu Deus, o homem já tinha sido usado por Deus para multiplicar farinha, para multiplicar azeite. Foi pela palavra que Deus deu a ele que o milagre aconteceu, e ela ainda não estava crendo que Elias era um homem de Deus. Precisou acontecer uma coisa dessa, para agora, ó, nisto agora, antes não, agora, eu realmente conheço que tu és o quê? Homem de Deus, e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Você vê que às vezes Deus tem que permitir umas coisas mais sérias para a pessoa pegar mais firme ainda com Ele. Pastora, sim, porque eu fiquei meditando nisso depois. Falei: Senhor, o milagre da multiplicação da farinha, do azeite, não foi suficiente para ela crer que Elias era homem de Deus e que a palavra do Senhor na boca dele era verdade? Só depois que ela passou a prova de ver o filho morto sendo ressuscitado, que ela creu.
Deus sabe tratar a gente. Quem entendeu, diga amém.